Galera, olá! Nesse vídeo a gente vai resolver uma questão de escala e essa questão é da UPF. Então vamos lá. O enunciado diz: num mapa, na escala de 1 para 21 milhão, a distância aproximada em linha reta entre a cidade A e B é de 2,9 centímetros. Um lojista que regularmente faz compras na cidade C pretende também conhecer a cidade B. A distância em linha reta que ele terá de percorrer entre as cidades entre as cidades A e B será D. Então ele vem falando que um lojista ele costuma fazer compras na cidade C, mas ele quer conhecer B. No final das contas, ele pede a distância real entre a cidade A e B. Ele coloca um C ali no meio para confundir a cabeça de quem está nervoso e quem lê rápido. Bom, para resolver qualquer questão de escala, a gente precisa saber a fórmula dela. E eu sei que escala é igual a Dzinho sobre Dzão. Mas, Bia, o que é uma escala? Bem, a escala é uma relação matemática dimensional. Ela representa basicamente a relação entre a distância real, a distância que vai ser cartografada, para a distância no mapa, que é sempre uma área menorzinha, digamos assim. Então eu sei que para colocar essa sala onde eu estou gravando numa folha de papel, eu preciso reduzir muito para que ela caiba. Dependendo dessa redução, o número de detalhamento vai ser menor ou maior, mas isso já é uma outra história, para um outro vídeo. Vamos lá para o enunciado. Então ele está dizendo que escala é igual a Dzinho sobre Dzão, mas eu sei que a escala é sempre 1 para alguma coisa. Tanto que ele vem falando aqui no enunciado que a escala desse mapa em questão é de 1 para 21 milhão. Então eu sei que a escala é sempre 1 para alguma coisa. Logo, eu consigo criar uma regra de 3. 1 para alguma coisa é igual a Dzinho sobre Dzão. D representa a distância. D pequeno é a distância pequena, a distância do mapa, e D grande é a distância real, é uma distância grandona. Se eu tenho essa relação entre essas duas frações dadas bonitinho aqui, a única coisa que eu preciso fazer é substituir essas variáveis e realizar a regra de 3. Tem como fazer de uma maneira mais rápida, tem como fazer direto, sem precisar, fazer essa regra de 3, mas eu sempre recomendo que os alunos façam de passo a passo, até porque muita gente se confunde na hora de fazer as contas porque tem matemática no meio. Então vamos lá. Se 1 para alguma coisa é igual a Dzinho sobre Dzão e eu sei que a escala é 1 para 21 milhão, e ele diz que o Dzinho é 2,9 centímetros, quanto que vai ser o valor do meu Dzão? É só multiplicar cruzada. Então, eu sei que 1 Dzão é igual a 21 milhão vezes 2,9. 21 milhão vezes 2,9 dá 60 milhões 900 mil. Só que isso daqui está em centímetro. E se a gente parar para reparar bem, nas alternativas eu só tenho quilômetro ou então metro. Eu não tenho nenhuma alternativa que me dá com centímetro. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso converter. Acredito que seja mais fácil vocês fazerem a conversão logo para quilômetro para metro, para depois só ir eliminando as alternativas. Então vamos lá. Existem duas opções para fazer essa conversão. Se você for muito ruim de matemática, assim como eu, você vai saber, decorado, que a diferença entre quilômetro para centímetro são de 5 casas, enquanto a diferença entre centímetro para metro são de 2 casas. Se você é um pouquinho melhor de memória, se você sabe ali aquela matemática, você vai saber direitinho a ordem das casas. Então vamos lá. Eu sei que eu tenho o quilômetro, o hectômetro, o decâmetro, o metro, o decímetro, o centímetro e depois o milímetro. Essa é a ordenzinha, mas eu sei que de vez em quando dá uma confundida, beleza? Então vamos lá. Para transformar de centímetro para quilômetro, eu sei que 5 casas vão ser andados para frente. Logo, eu corto 5 zeros dessa montoeira toda que tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Eu sei que essa relação em quilômetros são de 609. Com relação a metros, a gente só cortaria 2 zeros. Só esses 2 zeros daqui sairiam.
Então, seria 609 mil metros. Já está convertido. Vamos para as alternativas. Então, a letra A ele vem dizendo 6.009 quilômetros, não é. A letra B, 7.000 e alguma coisa, não foi a mesma numeração que a gente chegou. A letra C vem falando de 6.090.000 metros, no caso não é, porque a nossa conversão deu 609 mil metros. A letra D vem falando de 609 quilômetros, que foi o valor que nós chegamos juntos. E a letra E também dá um número que começa com 7, que não tem nada a ver com as nossas contas. Logo, o gabarito dessa questão é letra D. Tranquilo? Eu tenho mais algumas questões para resolver com relação à escala, então vamos lá. Considerando que o segmento AB possui 2 centímetros do mapa e equivale a 565 quilômetros na distância real, a escala do mapa é... Então, novamente, como eu já tinha comentado com vocês, a escala é Dzinho sobre Dzão, mas escala é 1 para alguma coisa. Logo, 1 para alguma coisa é igual a Dzinho sobre Dzão. Montou a fórmula, substitui. Ele não vem dando a escala, então eu vou continuar com 1 sobre alguma coisa e vou substituir o Dzinho e o Dzão. O Dzinho, ele diz que possui 2 centímetros, que no caso é a distância entre A e B no mapa, enquanto o Dzão é de 565 quilômetros. Opa, a gente já chegou no primeiro ponto, assim, de dar uma respirada antes de continuar fazendo a questão. Por quê? Eu tenho o Dzinho numa casa e o Dzão em outra. Então, não tem como a gente multiplicar cruzado se eles estão se eles estão com valores distintos, eles estão em casas diferentes. Existem 2 opções. Ou você transforma centímetro para quilômetro, ou então você transforma quilômetro para centímetro. Mas dependendo da sua escolha, ou você vai ter um número muito grandão, mas cheio de zero, ou então você vai ter um número grandão com vírgula. Novamente, eu que sou muito ruim com matemática, prefiro trabalhar com muitos zeros do que trabalhar com vírgula, porque é mais fácil de fazer as multiplicações. É exatamente o que eu vou acabar fazendo. Ao invés de eu transformar centímetro para quilômetro, eu vou transformar quilômetro para centímetro. Então, eu vou adicionar 5 zeros na quilometragem. Eu tenho 2 centímetros para 565 e mais 5 zeros da conversão. Pronto, já está tudo na mesma casa, é só multiplicar cruzado. Então, eu tenho um valor de 2x igual a 565 e os 5 zeros. X passa para o outro lado dividindo. X é igual a esse número dividido por 2. Esse número dividido por 2 dá... Calculadora fantástica, peraí. 56 milhões e 500 mil dividido por 2 dá 28 milhões 250 mil. Então, eu sei que esse é o valor de X. Logo, a escala é 1 para 28 milhões 250 mil. A alternativa que casa com as contas é a letra A. Essa terceira questão vem falando: considerando que a distância real entre Moscou e Sochi, 2 importantes sedes da Copa do Mundo da Rússia de 2018, é de aproximadamente 1.620 km em um mapa de escala de 1 para 10 milhões, essa distância seria D. Então, é só substituir novamente. Escala é igual a Dzinho sobre Dzão. Escala é igual a 1 para alguma coisa. Logo, 1 para alguma coisa é igual a Dzinho sobre Dzão. Substitui. Ele dá escala 1 para 10 milhões. Ele dá o valor de Dzão, 1.620 quilômetros, e pede o valor de Dzinho. Aqui existem 2 opções. Você pode trabalhar com quilometragem, ou então você pode transformar direto para centímetro ou então para metro, que são as alternativas dadas nessa questão. Eu vou começar por centímetro. Então, toda vez que eu transformo de quilômetro para centímetro, eu acabo adicionando 5 zeros. Eu ando 5 casas. Na conversão, isso se transforma. Depois é só multiplicar cruzado. Eu tenho
10 milhões de D igual a quilometragem convertida. Bem, eu sei que depois que eu tenho essa disposição, é só passar para o outro lado dividindo. Mas se você parar para reparar, tem muito zero de um lado e muito zero do outro. Então, a gente pode acabar cortando esses zeros para reduzir, para diminuir o número. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 162 dividido por 10 igual a Dzinho. Se eu faço essa divisão, eu sei que Dzinho é igual a 16,2 centímetros. Existe alguma alternativa que me dá essa opção? Vamos lá. É logo a primeira. 16,2 centímetros. É o nosso gabarito. Caso vocês tivessem convertido para metros anteriormente, aqui nessa parte, ao invés de terem acrescentado 5 zeros, vocês acrescentariam menos, porque eu tenho a metragem antes do que a casa dos centímetros. Beleza? Show de bola? Uma das partidas de voleibol sentado, disputada durante as Paralimpíadas em setembro de 2016, às 22 horas no Rio, foi transmitida simultaneamente a que horas em Fernando de Noronha e no Amazonas? E ele dá as alternativas. Então vamos lá. Ele está dizendo que no Rio de Janeiro a partida foi transmitida às 22 horas. E pergunta o horário de Fernando de Noronha e pergunta o horário de Amazonas. Eu sei que o Brasil, pelo fato de possuir dimensões continentais, possui mais do que um fuso. A China é uma exceção. A China tem um território maior do que o Brasil, mas lá eu só tenho um único fuso. Isso acontece porque foi uma escolha realizada pelas autoridades políticas. Não é o que a gente observa de mais comum, digamos assim, no mundo todo. A Rússia, por exemplo, tem diversos fusos horários. Os Estados Unidos também tem mais do que um fuso horário. O Brasil, igualmente. O nosso território, hoje em dia, possui 3 fusos na parte continental e um fuso na parte do Oceano Atlântico, onde eu tenho algumas ilhas brasileiras. Isso pode confundir um pouco a cabeça de algumas pessoas, porque alguns anos atrás o Brasil só tinha 2 fusos na parte continental. Essa alteração aconteceu em 2008, quando o fuso do Acre e um pedacinho pequeno do Amazonas passou a integrar o fuso ao lado, onde eu tenho alguns lugares, alguns estados como, por exemplo, Mato Grosso do Sul, Tocantins e tudo mais. Então, dependendo do ano da questão que você for fazer, o gabarito ele pode acabar variando. Fica ligado nisso. Hoje em dia, a gente tem 4 fusos totais, 3 na parte continental e 1 na parte das ilhas, digamos assim, na parte da água. Beleza. Eu sei que Fernando de Noronha é uma ilha. Fernando de Noronha está mais próximo do meridiano de Greenwich do que Brasília, por exemplo. Brasília é o nosso fuso oficial. O fuso oficial do Brasil é -3, onde está localizado todos os estados do sul, onde está localizado todos os estados do sudeste, onde eu tenho os estados também do nordeste e alguns estados do centro-oeste, como, por exemplo, Goiás. Eu sei que o Rio de Janeiro está localizado no fuso -3, mas Fernando de Noronha não está no mesmo fuso. Fernando de Noronha está no fuso -2. Já o Amazonas está localizado em 2 fusos diferentes. Olha que loucura. Eu tenho uma parte muito pequenininha que eu não tenho quase ocupação nenhuma, bem próxima ao Acre. Isso não foi uma piada, juro. Ela não tem quase ocupação nenhuma porque ela fica numa parte muito densa da floresta. Não me compreendam mal. E eu tenho a maior parte do estado, principalmente onde eu tenho cidades maiores, mais populosas, no fuso -4. Então isso acaba variando o horário que vai ser transmitido no Amazonas, porque vai depender muito de onde a pessoa estiver assistindo essa televisão. Então eu sei que o Amazonas ele pode estar localizado no fuso -4, ou então ele pode estar localizado no fuso -5. Show de bola?
depois disso é só fazer as contas. Eu sei que qualquer local que estiver a oeste do meridiano de Greenwich acaba tendo 1 hora subtraída do seu horário em comparação às localidades que estão mais a leste. Eu sei que Fernando de Noronha está mais a leste do que o horário oficial do Rio de Janeiro, então eu vou somar 1 hora dessa diferença daqui. Eu sei que em Fernando de Noronha, esse jogo está sendo transmitido simultaneamente às 23 horas da noite. Enquanto isso, no Amazonas, ele vai estar sendo transmitido um pouquinho mais cedo, porque ele vai estar no fuso a oeste, onde eu subtraio essa hora. Então, eu sei que no Amazonas ele pode estar sendo transmitido às 21 horas, ou então ele pode estar sendo transmitido também às 20 horas, dependendo da localidade onde a pessoa se encontra, se ela está mais próxima do Acre, ou então se ela está um pouquinho mais distante do Acre. Show? Bom, acaba que essa questão tem 2 alternativas corretas, né? A alternativa A e a alternativa B, porque o estado acaba sendo dividido em 2 fusos distintos. Show de bola?